Seguimos então com os mesmos assuntos em que ouvimos as opiniões de Tiago Anastácio, mas agora com outro ponto de vista. Ricardo Baronovski está conosco mais uma vez. Ricardo, bem-vindo. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia. Vamos lá então com o primeiro assunto. O presidente Jair Bolsonaro afirmou à CNN Brasil que está 99% fechado com o PL, o Partido Liberal. Leandro Magalhães, repórter aqui da CNN Brasil, apurou que uma reunião deve ser realizada na quarta da semana que vem, seria então dia 17. Reunião entre Bolsonaro e a cúpula do partido para bater o martelo. A filiação está prevista para o dia 22 de novembro. É uma data simbólica porque é o número do PL. O presidente do partido é o ex-deputado Valdemar Costa Neto e a CNN teve acesso a um áudio em que ele confirma a filiação do presidente da República. Vamos então ouvir. Sempre tive contato com Bolsonaro e agora nós tivemos um contato anterior, que as coisas andaram e tanto é que eu fiz aquela nossa gravação convidando o presidente para vir para o partido. Hoje ele me informou que falou com o Ciro e que falou com os outros partidos, quer dizer, ele tem que se entender com todos, nós temos que nos entender, para que todos sejam atendidos, porque política é isso. Hoje o PP tem a presidência da Câmara, amanhã vamos querer ter essa presidência. Tem a reeleição do Arthur, vamos apoiar. E depois de nós vai vir o PRB. Todos têm que crescer, todos têm que ter essa vantagem. E não pode ficar para trás. Nós temos que, se nós temos um grupo, temos que estar unido. Mas ele falou comigo que falou com o Ciro hoje, e o Ciro entendeu, e vamos então tocar para frente o assunto, vamos ver quando que vamos fazer essa filiação, tá bom? Áudio, então, do presidente do partido, presidente do PL. Como você avalia, Ricardo, essa possível filiação de Jair Bolsonaro ao PL? Jogo duro, Elisa. Eu vi agora o Tiago Anastácio fazendo um comentário e criticando, ele até disse, né? Olha, agora temos lá o Valdemar Costa Neto, o PL sendo o chefe do Bolsonaro. A discussão é um pouco mais profunda que isso, eu não queria estar na pele do Jair Bolsonaro. Um amigo que nos assiste aí, você sabia que hoje temos 33 partidos políticos? Bolsonaro já passou por mais de 8, está indo agora para o seu 9º partido em 20 anos. Quer dizer, 1/3 desses partidos ele já conheceu. Quando a gente pega a cartilha desses partidos, ele estava aqui entre 3, né? O PP, o PL e o Podemos, nenhum deles se alinha ideologicamente à postura do presidente, que tem uma linha mais conservadora. E hoje, quem determina o jogo político é realmente os partidos políticos. São os partidos políticos, eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. Então eu trago a seguinte reflexão quando a gente analisa uma situação dessa. A situação é mais complexa do que a gente imagina. Ora, para que o presidente possa concorrer em 2022 ou qualquer cargo, prefeitos, governadores, senadores, deputados, quaisquer cargos da República, é necessário a vinculação a um partido político. É o que a Constituição determina, artigo 14, parágrafo 3º, isso é o entendimento do STF e isso foi hoje escrito na lei eleitoral. Mas isso vai na contramão do que determina a Convenção Americana dos Direitos Humanos, do que determina o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, de que todo mundo tem direito de concorrer diretamente sem partido político. Ora, mas por que então a gente não implementa a chamada candidatura avulsa ou candidatura independente? Trago aqui até a frase Luiz Felipe Orleans e Bragança, ele chama de ditadura dos partidos. Para que você reflita em casa, tu acompanha a turma aí no chat, né, no nosso YouTube, nossa audiência, quero trazer uma reflexão para você. Fundo Especial de Financiamento de Campanha, mais de 2 bilhões de reais. É bi, com B, não com M. 2 bilhões de reais. Eram para ser 7, né, Elisa? Aí o presidente foi lá e vetou esse aumento em 5 bilhões de reais. Hoje está na casa de 2 bilhões e 100 milhões de reais. Eu tenho também, além, cumulativo, hein? Fundo partidário de mais de 1 bilhão de reais. Vai somando, vai anotando. Vamos ver como é que dá essa conta. Eu tenho aqui um direito de antena. Você sabe o que é o direito de antena? É o tempo gratuito em rádio e televisão. Hoje 1 minuto na televisão vale milhões de reais, perfeito? Então imagina que ele tem o direito de antena, é uma gratuidade que a Constituição determina aos partidos, segundo o artigo 17, parágrafo 3º. Acabou aí?
Você sabia que partido não paga imposto? Partido político tem imunidade tributária. Que é isso? Ele não paga imposto. Artigo 150, inciso 6º da Constituição traz a chamada imunidade tributária. Não para por aí. Já acabou a folha, né? Tem mais a influência política que ele exerce no Senado. Aí eu te pergunto, quando você for votar no ano que vem, exatamente um ano na eleição, você está votando no partido ou no candidato? Não seria o caso da gente repensar a forma como se dá as eleições e trazer talvez a candidatura avulsa independente? Esse é o debate mais sério sobre o tema. Opinião, então, de Ricardo Baronovski. Nós seguimos aqui ao vivo, às 9h10. Estamos um pouquinho além da conta. Até obrigada, viu, Ricardo, por ter aguardado, ter ficado aí um tempinho esperando, porque a gente foi ao vivo para a COP26 em Glasgow, na Escócia. Seguimos, então, 9h10. O assunto do momento é o Enem. 31 coordenadores do Exame Nacional do Ensino Médio simplesmente pediram demissão coletiva, isso em resposta ao que os servidores classificaram como má gestão do INEP. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais é o responsável pela prova do Enem. A apuração desse assunto é da analista Basília Rodrigues. Isso tudo, detalhe, às vésperas das provas do exame, para o dia 21 de novembro e também dia 21 e 28 de novembro. A deputada federal, professora Dorinha, disse à CNN que a crise do INEP é gravíssima e que pretende ouvir o presidente do Instituto, Danilo Dupas, na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. E isso deve ocorrer quarta-feira, amanhã, dia 10 de novembro. Ricardo, o quanto essa demissão coletiva, às vésperas do Enem, pode afetar a prova? Vou dividir essa análise em duas partes. Começando com a instabilidade que sofre a pasta da educação, né? A Secretaria-Geral da Educação Básica já teve 5 trocas. Essa seria a quinta ameaça de troca dessa exoneração coletiva para pressionar, então, a direção do INEP. E a gente já teve, em menos de 3 anos, também 3 ministros da educação. Por que, então, a primeira análise, por que essa instabilidade atinge o Ministério da Educação, que é uma pasta tão sensível? Porque é a pasta que mais tem carga ideológica. Não custa trazer aqui uma reflexão, né? Seja qual for a ideologia, seja você mais progressista, seja você mais conservador, a mudança da política não se faz de cima para baixo, se faz de baixo para cima. Temos manuais aí escritos, até que partidos políticos seguem, a exemplo da Revolução Gramsciana. O que dizia Gramsci? Você não troca o comando do partido político para implementar a sua ideologia. Você troca a educação base para que depois de 30 anos você tenha uma geração formando establishment. O que é o establishment? É o domínio econômico, político e social. Você acha mesmo que o governo hoje, o Jair Bolsonaro, tem o pleno domínio da situação? Pelo contrário, a gente vem aí de uma socialização há 30 anos e ele recebe isso em suas mãos e aí é atrito todo dia. Então essa é a tensão ideológica que existe. O que então o governo, a sua ideologia prega? Vamos confrontar essa educação de base. Então, muitas vezes você vê lá proposta de escolas militares, troca de cartilhas. Isso não é à toa. Isso é atingir a educação de base para formar um novo establishment. Essa pasta é muito cara. O que a gente viu recentemente? Um conflito dentro do próprio governo entre a ala militar e a ala ligada àquele filósofo Olavo de Carvalho. É a pasta com mais tensão ideológica. Eu não queria estar no Ministério da Educação. Todo dia tem uma exoneração, todo dia tem uma saída. Isso aqui é análise fática, não tenho opinião nenhuma. Agora eu trago a minha opinião, Elisa. Trabalho já no ramo da educação há mais de 10 anos e fiquei 8 anos da minha vida estudando para concurso. Tive aprovações, delegado aqui em São Paulo, servidor, promotor de justiça. Eu sei o que esse pessoal está passando e pergunto, o que o vestibulando tem a ver com isso? Esse pessoal que vai fazer Enem agora, depois também o ENAD, mas é mais sensível para mim o Enem, que renuncia aos melhores anos da sua vida em troca de um futuro. Essa geração que vai ser médicos, que serão advogados, que serão jornalistas, professores, determinarão o nosso futuro. Ele se vem aí. 2 anos de pandemia, home class, futuro incerto, uma preparação extremamente abalada e só quem estuda, só quem se dedica. Elisa, você tem um cargo de prestígio, você sabe o que você fez para chegar aí. Quanto você não estudou, ninguém sabe. São horas que não tem testemunha e a família compra essa ansiedade junta. Eu ganhei uma pressão alta, ganhei ansiedade, ganhei diversos problemas para conseguir chegar na minha aprovação. E eu vejo então esse pessoal
na véspera do Enem, com a incerteza desse exame não ocorrer. Então, toda a minha solidariedade para você que é vestibulando, você que é da família de um vestibulando. Não é fácil o que a gente vive na educação hoje. Todos nós fomos estudantes um dia, não é, Ricardo? E hoje você vive essa posição de ser um professor, sabe bem como são os sonhos e as expectativas de um aluno. Eu mesma, para entrar na faculdade de jornalismo, só pude fazer por causa da prova do Enem. Então, eu sou um exemplo da importância que tem o Exame Nacional do Ensino Médio, que a gente fica nervoso, fica tenso, um destino, né, que depende ali da sua desenvoltura numa prova, mas que pode mudar a vida de algumas pessoas. Vou trazer aqui a PEC dos precatórios, Ricardo, para poder ouvir a sua opinião, porque as negociações estão intensas para a votação da PEC, que deve ocorrer hoje. Enquanto o presidente da Câmara, Arthur Lira, trabalha para conseguir votos, a oposição tenta reverter a decisão que ocorreu no primeiro turno. Na semana passada, a PEC foi aprovada por 312 votos a favor. 144 deputados foram contra a PEC, votaram contra. De um lado, então, temos o presidente da Câmara, Arthur Lira, trabalhando na articulação para conseguir acumular votos e fazer com que essa votação passe novamente. E do outro lado, temos a oposição, tentando reverter a decisão do primeiro turno, quando 312 deputados foram a favor da PEC. O que esperar da votação de hoje, então, Ricardo? Vi alguns comentários dizendo que o jogo está ganho, né? Na verdade, não. A gente teve uma votação aí, 312 deputados federais versus 144, 4 a mais do que exige o quórum da Constituição, 3/5, 60%, mas isso daqui é 1/4 da vitória, são 25% dos 4 turnos. Lembrando que para a gente alterar a Constituição, você precisa ter 4 votações, 2 na Câmara dos Deputados, 3/5, 3/5, 2 no Senado Federal, 3/5, 3/5. O que a gente viu hoje de manhã é o PDT orientando a sua base a votar contra. Então, há um sufoco já nesse segundo turno na Casa Baixa, na Câmara dos Deputados, e depois a gente vai se degladiar com um novo debate no Senado Federal, em um novo, primeiro e segundo turno na Casa Alta, no Senado Federal, e lá a situação, por culpa do MDB, se torna mais difícil ainda. A oposição não vai deixar passar tranquila essa PEC, porque ela tem como pano de fundo um palco eleitoral. A instituição de um Auxílio Brasil, que duplica o valor do que recebia a Bolsa Família, é uma medida que traz um populismo, são 17 milhões de beneficiados e ela pode ser determinante para as eleições do ano que vem. Não vejo um cenário tranquilo nessa votação da PEC. E será que a oposição vai mesmo conseguir se articular? A gente viu todo o desenrolar, não é, Ricardo? Até trouxemos o assunto aqui para o Liberdade de Opinião, a exemplo do PDT, por exemplo, e tudo que ocorreu após a votação e os questionamentos de até que ponto, como assim, PDT, um partido de oposição, votando a favor de uma PEC? É uma discussão que ainda vai ter muito pano para essa manga. Você acredita que a oposição vai conseguir se articular e dar um passo atrás? Me causa espécie, Elisa, a falta de autonomia e independência do parlamentar. Hoje, quando ele vota, ele está alinhado mais ao partido político do que à sua ideologia. Vamos trazer para os poderes. Temos 3. Poder judiciário, dilime as lides, resolve os conflitos. O juiz tem o livre convencimento, ele é independente, vitalício, inamovível, tem irredutibilidade de vencimentos, ou seja, ele tem toda a tranquilidade para fazer uma boa decisão e são garantias extremamente necessárias. O presidente é a mesma sorte, ele pode administrar com uma certa desenvoltura, porque ele é chefe de Estado e chefe de governo. Agora eu trago o caso do Poder Legislativo. Hoje, se um parlamentar vota contra a cartilha ideológica do seu partido, ele pode sofrer sanções internas. Ora, então a pessoa do político, a pessoa em que você vota, ela não teria a independência necessária, a autonomia necessária para ir contra o partido político, que retoma a minha primeira discussão da candidatura avulsa. Hoje eu, mesmo no sistema proporcional, escolho uma pessoa e não um partido político. Gostaria que eles tivessem mais autonomia, mais independência, votassem individualmente e não no espírito coletivo. Muito bem, chegamos ao fim, então, deste momento de opiniões com Ricardo Baronovski. Ricardo, obrigada, pela gentileza de mais um dia. Bom dia. Excelente terça a todos. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.